Gente, bom dia. Bom dia. Paz a todos, Jesus, em nossos corações, hoje e sempre. É uma alegria estar aqui com você, agradecer ao companheiro Alberto o convite e estarmos aqui reunidos na sala Chico Xavier para a nossa última mensagem do ano, não é, Alberto? De 2021. Vários compromissos, mas o chamado nos fez estar aqui presente. E eu quero agradecer alegremente a espiritualidade amiga que sempre está nos ofertando a possibilidade de sermos úteis na seara do Cristo de Deus. E eu quero iniciar as minhas palavras falando do tema de hoje, Jesus e o Espiritismo e Jesus. Que a maioria do mundo aí fora ainda não compreendeu a verdadeira mensagem da doutrina espírita e a promessa que Jesus faz para nós quando nos promete que enviaria um outro Consolador. A maioria do mundo aí fora ainda percebe ou olha a doutrina espírita como algo à margem da mensagem de Jesus. E assim a utiliza como se fosse uma doutrina tampão, muleta para aquelas necessidades imediatas, quando não mais tem aonde recorrer. E depois descarta-o, ou então diz, eu não sou mais espírita. Bem, na realidade, todos que agem dessa maneira nunca foram espírita. Porque o espírita e o cristão é a mesma coisa, está no nosso Evangelho. E nós vamos ver na mensagem de hoje. Quando o Evangelho nos convida, dizendo que somos os trabalhadores da última hora, e aqui eu quero fazer uma pequena correção, uma observação de Alberto. Alberto, a seara é de Jesus, mas o trabalho é nosso. Por isto, está lá o convite para trabalhadores da última hora. Quando nós colocamos que o trabalho é da espiritualidade, a gente cruza os braços. É dos espíritos, eu faço se der, se quiser, não. A seara é do mestre. Por isso que ele sai a convidar você, né, para a vinha, para que você se torne o trabalhador. Então, a seara é de Jesus, mas o trabalho é nosso, seja de que tamanho for, mas o trabalho é nosso. Se não for assim, nós não construiremos nunca esse reino que ele nos convida. O reino de justiça, o reino de amor, o reino de solidariedade, o reino da fraternidade tem que ser construído por nós, através das nossas boas ações. Então, o convite que a doutrina espírita nos faz é justamente esse. A compreensão de que o espírita e o cristão é a mesma coisa. Porque Jesus é o precursor da doutrina espírita. Jesus implantou a doutrina espírita aqui na Terra, quando caminhou conosco fisicamente. Então, 2021 simbolicamente está terminando, está indo embora. Tivemos um ano difícil, um ano que colocou em xeque a prova, a fé de muitos de nós. Um ano onde a cristofobia tomou uma dimensão inimagináveis, justamente para colocar à prova a fé daqueles verdadeiramente cristão. Ainda ontem estávamos comemorando o quê? O Natal de Jesus. Jesus nasceu, é Natal. Corremos para comprar os presentes, esperamos os presentes, iluminamos a casa, acendemos o pisca-pisca, fizemos tudo isso simbolicamente, exteriormente. Mas o lugar que Jesus tem que nascer é em nossos corações. É Natal, nasceu Jesus. E o que isso significa para mim? Esta que é a questão, esta que é a pergunta que fica.
Porque Jesus tem que nascer primeiro nos corações daqueles que acreditam nele, daqueles que são verdadeiros e realmente cristãos. Para que a sua mensagem se edifique no meio que nós fomos chamados a viver. Porque quando eu compreendo a mensagem, gradativamente, aos poucos, dentro da minha condição, eu vou lutando para que aquilo se efetive, através da boa ação, da caridade, do perdão, do entendimento, do auxílio, que de mim possa ser exteriorizado para o meio que eu fui chamado a viver. Então, isto é o cristianismo agindo em mim. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Todas as crenças, todas as religiões estão exteriorizando o seu pensamento, mas a doutrina espírita, diferente de todas elas, exige de nós não só a exteriorização através da palavra, através da recitação dos dogmas, dos preceitos que estão ali escritos. A doutrina espírita exige muito mais, porque ela exige as suas ações, seja de que tamanho for, mas tem que ter a sua ação. Então nós precisamos compreender o chamado que a doutrina espírita nos faz. O Consolador prometido por Jesus, que viria dar continuidade, iluminando os corações, as mentes no planeta Terra. A luz do mundo, eu só posso ser a luz do mundo se eu fizer a minha luz realmente brilhar através dos pensamentos, das boas atitudes. Jesus continua, né? Iluminando, emanando a sua brilhante energia, a sua luz fulgurante para manter envolvida a Terra. Surge a doutrina espírita, ele, estrela de primeira grandeza, promete e envia a doutrina espírita para que a luz continuasse a brilhar nas trevas, na escuridão do ódio, do preconceito, da ignorância. Tá? Então, aqui está o nosso planetinha e a luz crística iluminando. Jesus, Kardec, Emmanuel e Chico. Jesus é a porta de todo esse processo. Kardec é a chave para que possamos abrir a porta do entendimento, né? E fazer a nossa caminhada. Transpor, né? Essa porta estreita, que é o convite que ele nos faz, através da sua emanação e da sua mensagem edificante, e compreendê-la através do que ele permite Kardec codificar. Chegamos a Emmanuel, que vai através de Chico, né, trazer todo o mecanismo de interação e de compreensão da sua mensagem como Consolador prometido. Então ele: deixe que eu vá, eu rogarei ao meu Pai, ele vos enviará um outro Consolador. O Espírito de verdade que o mundo não vê, não recebe, porque não vê, não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque estará em vós, ficará conosco até o fim dos tempos. Né? Esse Espírito de verdade que o mundo não aceita e não recebe, vós conhecê-lo-eis e recebereis. E ele falará, irá falar para vós de muito, né, do que eu vos tenho dito. Tá? Aliás, vos lembrará de muito do que eu vos tenho dito e falará daquilo que eu não tive possibilidade de dizer a vocês. Então, a doutrina espírita vem levantar o véu dos ditos mistérios, revelando para nós o que muito que Jesus falou ficou ininteligível por parábola. Muita coisa ele também não colocou porque não teríamos o entendimento. Então, no momento certo da maturidade psicológica maior, aonde a ciência também poderia validar alguns conceitos, Jesus chega entre nós. E assim é a evolução do mundo, a evolução da sua mensagem.
Então, os espíritos, como uma invasão organizada, e foi uma invasão organizada em todo o quadrante do planeta Terra, trouxe a sua mensagem esclarecedora, edificante, mostrando a finalidade de toda a mensagem crística. Lógico que das 3 revelações, Moisés, Jesus e a doutrina espírita, ele é a mais importante, porque continua sob o comando deste planeta que nós conhecemos como planeta Terra. Então, o Espiritismo e Jesus, eu preciso compreender essa mensagem. Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim. Certamente em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Está lá no livro dos Espíritos. Alberto, você não tem bateria aí não, né? Está aqui no livro dos Espíritos. Então, de todos... 2 palitos, parece que a minha está acabando. Veja nesse bolsinho aí, Alberto, de baixo aí. Se tem algum aí, eu acho que eu sempre tenho. Então, na realidade, vamos pegar simplesmente, vamos lá, de Moisés, né? De Moisés para cá, que trouxe a revelação do Deus único, os 10 mandamentos, né? Mais para frente, Jesus vai mandar, antes da sua vinda aqui, ele vai mandar Krishna, né? Vai mandar Buda 600 anos depois, vai mandar Sócrates, vai mandar Zoroastro, vai mandar uma infinidade, né? Não estou falando aqui nem dos profetas antigos, tá? Que naquele período ali já fazia a profecia. Então ele mandou muitos homens inteligentes, para espíritos superiores encarnados, a fim de fazer progredir a humanidade. Todos eles falando dessa realidade espiritual, convidando o homem à mudança de atitude, de comportamento, falando da sua realidade interexistencial e tudo mais. Muitos espíritos aqui abrigados no planeta Terra, muitos surgidos, nascidos aqui, outros trazidos de fora, ouviram esta mensagem. E Jesus assumiu o compromisso com uma boa parte dele, aqueles que para aqui foram degredados, que se os que eles estavam enviando não fosse suficiente, que ele mesmo viria consolidar esse direcionamento para que esses espíritos fizessem a sua caminhada progressiva. E assim fez, como governador do planeta Terra, a porta aqui entre nós, não mais para falar, eu acho que ainda continua, não vai passar. Não mais para falar agora, mas para mostrar o caminho, exemplificar, através das atitudes, através do seu comportamento. O Espiritismo é chamado no mundo a ser o guardião do Evangelho, preservar a mensagem de Jesus na sua essência, na sua pureza, limpando de todos os escolhos, de todas as alterações que tentaram enxertar no Evangelho, desconstruir os dogmas, ainda permanente até hoje, na mensagem deturpada dos conceitos espirituais. Os princípios fundamentais da doutrina espírita, convenhamos, não pertencem exclusivamente a ela, posto que desde todos os tempos jaz ao alcance dos que procuram conhecê-lo, porque ela começa lá com Cristo. Toda a doutrina espírita é uma ampliação da mensagem que Jesus exemplificou para nós. Sem Jesus Cristo por base, o Espiritismo não passaria de uma filosofia oriental perfeitamente aclimada ao Ocidente. Por que isso? Porque ele surge na França meados do século XIX, naquele momento surgente da ideia iluminista, onde aquelas mentes mais exuberantes surgiam para mudar o conceito de sociedade, de moral da Europa na época. É justamente ali, tendo como a mente mais brilhante a do nosso professor, pedagogo,
Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois nós vamos conhecê-lo como Allan Kardec. Então, o que é que ele diz aqui? Sem Jesus Cristo por base. Mas nós não paramos para aquilatar essa mensagem. Então, Jesus Cristo está no Evangelho, na sua essência, na sua exemplificação. Se tirar isso aqui, como tentaram fazer isso lá atrás, e quem não permitiu foi o nosso nobre espírito, Dr. Bezerra de Menezes, tá? Aquele momento da consolidação do Pacto Áureo. Então ele diz que sem o Evangelho, a doutrina espírita se tornaria uma doutrina estéril, uma filosofia, uma ciência como outra qualquer. E é verdade, porque a doutrina espírita ela é crística realmente. Tá? Então é evidente que reconhecemos os méritos de Allan Kardec em principalmente logrando a proeza de unir a fé e a razão. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu acredito porque sei. Eu não acredito porque me disseram. Eu não acredito porque me falaram. Eu acredito porque eu sei. É verdade. E a doutrina espírita é justamente isso. A doutrina de verdade, consolidada pelo Espírito de verdade, que vem revelar para nós as verdades que estavam sobre um véu, o véu do mistério, né? O véu do sobrenatural, do místico. Então ela vem verdadeiramente, acorde essa menina aí que ela vai perder o pescoço, né? E é inegável o seu contributo para que o homem faça mais profunda e clara abordagem do mundo espiritual, que até então permanecia como uma grande incógnita para a humanidade. Então é preciso que a gente perceba essa realidade. Não se discute a relevância do fato de um codificador sobre a tutela dos espíritos superiores ter elucidado o delicado problema do intercâmbio entre as duas dimensões, definindo o que é mediunidade e também o que é uma obsessão. Então, com o conhecimento aprofundado da doutrina espírita, eu vou separar o que é a mediunidade, que é um atributo do espírito, faz parte do seu processo evolutivo, é um mecanismo, né, trazido por uma parcela da nossa humanidade. Leia-se aqui a mediunidade patente, aquela mediunidade capaz de promover efeitos patentes, efeitos inteligentes, né, oriundo do mundo espiritual. Essa é a mediunidade. E a obsessão, que é uma ação pertinaz de influenciação de mentes inferiores, sempre buscando o padecimento daquele que sofre essa injunção. Porque os espíritos bons, os espíritos nobres, não obsidiam ninguém. Então, é preciso que assim entendamos. A obsessão se dá por compromissos kármicos e espirituais ou pelo simples processo da lei de sintonia, aonde pelos vícios, pelas atitudes equivocadas que eu continuo a perpetrar, eu vou me vincular a essas mentes perversas, odientas, desequilibradas, enfermas, por aí. Não é nenhum demônio, não é Satanás que está aqui, como querem algumas crenças equivocadas, ou algumas mentes infantis ainda, mal orientadas. São espíritos doentes, enfermos, assim como a maioria de nós. Então, tudo isso nós vamos ter o conhecimento. Nem se coloca em questão que, através da terceira revelação, a tese da pluralidade das existências deixou de ser mera especulação de caráter religioso, passando ao domínio da investigação científica, comprovando a imortalidade da alma. Entra aqui a mediunidade como ponte de comprovação de forma idônea, porque já foi pesquisado, já foi observado em todas as instâncias, inclusive a nível laboratorial, para consolidar que através da mediunidade
eu consigo comprovar essa realidade aqui? O espírito não morre. Nós somos eternos. Vamos ter várias existências no corpo físico, na matéria orgânica, mas a vida é uma só. Todavia, o maior feito do Espiritismo é o de reavivar o cristianismo em sua primitiva pureza. Como Jesus colocou as suas verdades sublimes, sem mescla, falando para nós o que ele colocou de forma evidente, de forma patente, sem escamotear, sem querer fazer acobertamento de determinadas situações, como muita gente quer. Não, porque não existe. Espiritismo é verdade, patente e latente. E eu preciso tomar conhecimento dela na sua primitiva pureza. Mas continuamos querendo fazer o que fizeram há 2000 e tantos anos para cá, que viemos deturpando, podando a árvore do cristianismo. E isso, infelizmente, faz parte, no seio de todas as crenças, aquilo que mais nos incomoda, a gente vai lá e dá um jeitinho de querer podar. Não, doutrina espírita não vem para isso. Gostando, não gostando, aceitando ou não aceitando, as verdades precisam ser colocadas de forma linear. Porque é dessa forma que mais cedo ou mais tarde ela vai promover a mudança de quem toma contato com ela. Então não é uma doutrina de acomodação, não é uma doutrina política de agradar a gregos e troianos ao bel prazer dos encarnados. Ela tem um papel, ela tem uma missão: promover a reeducação e a evolução de todos nós aqui no planeta Terra. Senão não há essa evolução. Uma doutrina sem dogmas, sem ponto de crenças fixos. Olha, isso é uma cadeira, é mistério de Deus. Aceite. Não. Isso é uma cadeira que foi construída, que foi fabricada desta maneira, por este material. Então, é uma doutrina que vai na essência, porque o dogma é um ponto de crença indiscutível que entra no tal mistério de Deus. Você tem que engolir do jeito que é. Um exemplo? A Terra é quadrada, viu? E o Sol gira em torno dela. Não, mas eu vejo a Terra girando em torno do Sol. Você é um herege, não discuta com a igreja, vai morrer na fogueira. Isto é um dogma. Entendeu agora? Eu vou morrer e vou ficar dormindo até o dia do juízo final. Isso é um dogma. Não existe isso. Você vai morrer aqui agora, vai deixar a tua casca e daqui a pouco você está viva, com os dois olhos, sem saber inclusive o que está acontecendo, mas vai estar. Essa história de que você vai ficar dormindo até o dia do juízo final, ou vai para o paraíso, é dogma. Mas aí fora, muita gente não se discute. Então a doutrina espírita não aceita. Ela não tem hierarquia organizada. O que isso quer dizer, Edson? Não tem um sacerdócio hierárquico organizado. Paramentos, altares, andores, incensos, sacramentos, ritual, tá vendo? Sacrifício, banho de folha, oferenda, pagamento. Não tem. Jesus construiu tudo isso. Nós é que somos teimosos. A hierarquia da doutrina espírita é o seu conhecimento e a sua capacidade moral de aplicá-lo, de divulgá-lo. Este é o processo da hierarquia da doutrina espírita. Então eu preciso conhecê-lo, estudá-lo, apreendê-lo e ter a capacidade moral e intelectual de apresentá-lo. Esta é a hierarquia. Mas ela não tem essa hierarquia organizada. Então ela não tem símbolos,
Não tem ritual, não tem sacramento, paramento, sacrifício, não tem nenhum vínculo com o poder temporal. Leia-se, inclusive, o poder político. A doutrina espírita não se envolve no poder político partidário. Não se faz política partidária dentro da casa espírita. Ela não se vincula a esses processos. Então, ela precisa manter a sua lisura para que ela surta o efeito, para que ela auxilie na transformação desta sociedade. Conforme escreveu Kardec, o Espiritismo será científico ou não sobreviverá. Não obstante, jamais prescindirá de Jesus, sem cuja presença todo conhecimento redundará no emaranhado de informações que não haverá de promover a renovação íntima das criaturas. O que é que ele está dizendo aqui? Ousamos afirmar, pois, que sem Jesus não se tem espiritismo legítimo. O que é que ele está dizendo aqui? Por que científico? Porque ele sempre vai estar num processo de investigação. Quando eu faço uma reunião mediúnica, séria, com determinado propósito, eu estou fazendo uma investigação. Os fatos que vão surgindo no seio da humanidade, da sociedade, aonde os laboratórios do mundo físico se debruçam para buscar resposta, no mundo espiritual já está chegando as informações. Porque quando chega para acontecer aqui, já aconteceu lá. Né? E a gente vê nessa situação que nós vivenciamos, que o homem, apesar de todo o seu avanço científico, tecnológico, o homem não tem domínio sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre sua existência. O poder do homem, independente do seu grau intelectivo e do seu poderio financeiro, não mantém isento das leis de Deus, das leis da natureza. Porque se assim fosse, agora na pandemia que nós estamos vivenciando, não morria o rico, o pobre, o preto, o branco, o gordo, o magro, tá? Com uma dose, 2 doses, 3 doses, 10 doses, por quanto o seu dinheiro pode pagar. Foi todo mundo. A lição para mostrar ao homem que o homem ainda não tem poder absoluto sequer sobre sua existência. Então, tem alguma coisa a mais que a gente precisa respeitar, tá? Então, estamos sob o comando dele. Sem Jesus não temos espiritismo legítimo, temos um espiritismo de faz de conta. Então, primeiro Jesus, depois Kardec. Jesus é a porta, Kardec é a chave da compreensão de todo esse procedimento. A verdade sem amor pode se transfigurar em fanatismo. Jesus conseguiu aliar as verdades com o seu amor vigente. Enfrentou todas as misérias, todas as maldades humanas, disse todas as verdades, mas não deixou de acolher, de atender quem quer que fosse. O amor fraterno dele, esplendoroso. O espírita que não se preocupe com a sua reforma moral, aplicando a si o que prega aos outros, em vão exibirá precioso cabedal doutrinário. Aí é onde entra a prática. Percebe? É muito bom você botar um livro embaixo do braço, exortar os outros e tal, e tal, e tal, e depois eu não sigo nada. Vamos buscar o exemplo disso na parábola do bom samaritano, aonde o doutor da lei estava pregando no templo, exortando os outros, e no momento que ele teve a oportunidade de dar o seu testemunho do que ele falava, ele não fez. O levita, que era o formador de doutor da lei, que falava no templo das verdades espirituais para o vulgo, quando se apresentou o momento, ele também não fez. Percebe? Para nós é a mesma coisa. Então, a doutrina espírita, sem a dinâmica da prática, ela é morta. O mínimo possível, mas eu preciso fazer.
Quem não realiza o espiritismo dentro do próprio coração não consegue atinar com a essência de suas lições. A ortodoxia polemiza, discute, indaga, conflita-se. Mas quem realmente sabe procura viver com serenidade o que lhe é objeto de crença. Então eu acredito na doutrina espírita. A coisa está batendo na porta, eu estou analisando sobre a ótica espírita para poder eu ter a minha ação. Fora disso, eu estou fazendo de conta que sou cristão e Jesus está fazendo de conta que está olhando para mim. Essa é que é a realidade. Então ele fez o convite a todos. Portanto, cada núcleo do espiritismo que se ergue no mundo é avançado sentinela da verdade. Isso aqui é um núcleo da doutrina espírita. Talvez hoje nós tenhamos poucos encarnados aqui, mas que importa? O mundo espiritual está aí. Eu tenho certeza que está repleto. Então a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, longe de ser para os encarnados somente, primeiramente, também para os desencarnados. E o Chico receberia esta lição de Emmanuel. Chico, pensar que o Evangelho de Jesus é só para os encarnados é um engano muito grande. É para os desencarnados também. Tá? E os seus integrantes são chamados a desfraudar em timorato em meio à grande refrega, tá vendo? O sublime estandarte da paz e da fraternidade, para que os homens aprendam a viver como irmãos. Então, independente da refrega, da intriga, da resistência, das dissensões do mundo aí fora, eu tenho que lutar para dar o meu testemunho e a minha parcela de colaboração. Sem isso, eu não estou fazendo nada. Sendo assim, procura não falhar no testemunho do ideal que abraçaste, mas envidando esforço no sentido de que a ganga impura de teus sentimentos não deslustre a mensagem que te cabe preservar e difundir a partir dos próprios exemplos de vida. Então, ele vai entrar nisso aqui. Quando ele está falando que a gente se apega muito às coisas daqui, ao que a ciência apresentou, porque isso, porque aquilo. A doutrina espírita, sendo científica, ela lhe manda um recado. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Então ele vai dizer aqui, que a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. Se eu posso ter todas as condições financeiras, científica e intelectual, mas se eu não tiver o sentimento de amor e de fraternidade, eu não vou naquela comunidade ali levar uma cesta básica, levar um cobertor, socorrer alguém que está na miséria e necessidade. Então, toda a minha ciência não está valendo coisa nenhuma. Tá? A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemos-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. Verdade. Temos aí os aviões extraordinários, submarinos, navios. Estamos enviando um satélite a anos, a quilômetros-luz da psicosfera da Terra, né? Beleza. A palavra é transmitida sem fio a longas distâncias. Eu ligo aqui, falo com os Estados Unidos, com o Japão, com a Argentina. Interessante. Rapidinho, mando um e-mail aqui, um zap, no instante chega lá. Tudo isso previsto, beleza? A imprensa difunde raciocínios mundiais e às vezes de forma equivocada. Mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Eu pego o zap aqui e faço uma intriga lá do outro lado. Mando um e-mail aqui, criminoso. E lá do outro lado também recebe. Não é assim? Eu uso aqui o canhão, o míssil, que eu aperto o botão aqui e vai explodir lá no país vizinho, lá no estado que eu quero, correto? Solta uma bomba de gás venenoso aqui, que daqui a pouco você está respirando. Não é a ciência? Mas por que eu estou fazendo isso? Então a pergunta está aqui. Para o bem ou para o mal? Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. Ela é materialista, ela cumpre
né? Desejos de alguém. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir com utilidade divina, no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria a justa publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Eu ligo a televisão aqui, a assalariada ali do jornal está dizendo, olhe, a vacina não matou ninguém, você tem que se vacinar, tem que vacinar a criança, tem que fazer, mas eu não digo assim, olha, a vacina que você está tomando é um experimento, já matou centenas de outras pessoas e vai matar muitas crianças se forem vacinar agora. Eu não digo. Então eu não estou prestando o serviço que eu deveria. Isso é um fato. Porque o interesse financeiro e econômico para alguns núcleos, para algumas mentes, para alguns setores da sociedade, ainda é mais importante do que o moral. Se a ciência descobre o explosivo, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estrada que liga os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar verdades consoladoras. Mas você usa o explosivo para quê? Para detonar uma outra nação, para botar numa arma e matar a outra pessoa. O livro de pornografia, de induções de gênero que tem surgido no seio da nossa sociedade, com o objetivo de mudar caracteres de pessoas, de jovens, de adolescentes. Tudo isso faz parte de uma maldade oriunda de uma ciência promovida por mentes perversas, desprovida do amor e da misericórdia divina, do entendimento de sua filiação espiritual. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira bem interpretada possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente o amor de Jesus. É Edson que está dizendo isso? Está aqui. Quem sabe das coisas. Então a doutrina espírita ela tem que ser colocada desta maneira, evidenciando para nós realidade que o mundo aí fora luta para encobrir. Sem ouvir essas verdades de frente e buscar compreendê-las, eu não posso ser verdadeiramente um cristão espírita. Tá? Eu vou ficar sempre na superfície. E aqui nós vamos perceber tudo que ele fez entre nós. Ele deu o pão espiritual e lutou para dar o pão material. Ele não deserdou ninguém, ele não fez uma parte sem a outra. Foi o maior assistente social que nós tivemos. Porque ele lutava para lhe dar o despertar espiritual e através da luta da exemplificação, ele lhe ofertava o material. Esclareceu e alimentou muitos de nós. Este espírito aqui, que nós ainda não compreendemos. Para mim, extraordinário. Não estou desmerecendo todos que aqui tiveram a sua parcela, mas ele incomparavelmente está distante anos-luz de todos que aqui fizeram alguma coisa. Abre os olhos e os ouvidos, senão você não vai ouvir, viu? Foi o espírito de maior expressão e justeza que caminhou entre nós. Ensinou doutores da lei. Deu a maior lição de justiça com toda a jurisprudência que lhe era peculiar. Vocês estão brigando por isso aí? O problema é esse? Todo mundo querendo enredá-lo.
Cadê? Me dá aqui. Isso aqui, todo mundo aqui era doutor da lei, ditos doutos sábios, né? Que vivia tentando enredá-lo porque não queriam compreender toda a sua grandeza, toda a sua performance moral, toda a sua explanação. Me dá aqui a moeda. De quem que é isso aqui? Quem cunhou isso aqui? Hã? Não, é de César. O que é que tem aqui atrás dessa moeda? É a face de César. Então, vocês estão brigando pelo que é de César. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O que é material é de César. O que é de ação espiritual é de Deus. Vai lá, paga o tributo, respeita a lei que rege vocês. Porque a moeda é de César, para César deve votar. Pronto, acabou o problema. Hã? O maior princípio de justiça foi o médico de todos os tempos. O SUS aí funcionou. Não funciona hoje aqui entre nós, mas com ele o SUS funcionou. Porque ele atendeu todas as camadas sofredoras da terra. Não cobrou um centavo de ninguém. A não ser, vá, não peques mais. Faça diferente, para que não te aconteça. Ó. E essa teve uma fé tão extraordinária que ela diz aqui: estou morrendo, Senhor, mas se eu tocar na barra das tuas vestes, eu sinto que estarei curado. E assim foi. Pedro, alguém me tocou. E Pedro, frenético que era, mas Rabi, olha a multidão, no meio dessa gente toda, claro que alguém tinha que te tocar. Não, Pedro. Alguém me tocou de forma diferente, porque de mim eu senti sair virtudes, ó, fluidos. Mulher, a tua fé te curou. Vai e não peques mais. No final ela estava lá acompanhando Jesus, né? E ele curou em todos os lugares, de todas as formas, todas as pessoas, independente de ser criança, de ser... Não, todos que precisaram dele, ele dispensou o seu recurso, a sua grandeza espiritual, ou seja, o seu fluido. Através dos passos, através do toque da tua mão, restituindo a saúde, a vida aos que dele assim necessitavam. Foi o maior professor, pedagogo de todos os tempos, porque reuniu diante dele todas as nações de todos os lugares. Judeus, fariseus, samaritanos, rico, pobre. Os ricos ficavam à margem, olhando, né? Os pseudos doutores da lei iam assistir, a maioria, né? Mas iam. E aqui? Ele nos exortou, né? Bem-aventurados os mansos, os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Esta é a proposta. E como eu vou me pacificar? Como eu vou me tornar brando e pacífico se eu não tenho a receita, se eu não tenho o roteiro correto, que é justamente o Evangelho, o seu Evangelho? Por que herdarão a terra? É o novo estágio sociomoral do planeta que vivemos. Os muitos chamados e poucos escolhidos são esse aqui. Os bem-aventurados são esse aqui. Esses poucos brandos e pacíficos herdarão o novo estágio da terra. Porque no novo estágio da terra não vai mais comportar os belicosos, os odientos, os vingativos, destruidores, os maledicentes, os maléficos, como ainda existe no momento atual entre nós. É a separação do joio do trigo. Então o convite de Jesus está presente entre nós. Amor a todos, sem distinção. Socorreu a todos. Acolheu as crianças em desenvolvimento. Mas não é só a criança física, é a criança espiritual que ainda existe entre nós. Aquele que fizer um desses mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que estará fazendo. A gente chuta o cachorro, deixa o animal morrer de fome, né?
Pois é. Envenena. Deixai vir as minhas criancinhas. O Cristo disse: deixai vir as minhas criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo dos instintos e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães, submetidas assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca ao despertar, foi o iniciador do Espiritismo. Está aqui. Ó, para quem tem dúvida. Que deve a seu turno chamar a si não as criancinhas, mas os homens e as mulheres de boa vontade. A ação viril está iniciada, não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Então eu não posso me dobrar por um monte de situações que está acontecendo aí fora, que estão querendo nos impor goela abaixo, como se fosse o novo normal. Não é. A consciência espírita diz que não. E eu, como espírita, faço frente a tudo isso. É preciso ter voz. Porque hoje eu tenho conhecimento. Iniciador do Espiritismo. Então, quando Jesus chega aqui entre nós, ele inicia a doutrina espírita há 2000 anos atrás. Eu preciso entender isso. Então, a doutrina espírita não é nada mais do cristianismo, e vocês vão ver quem está dizendo. Meus bem, amado, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa, ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte e eis o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. Eu sou a luz do mundo. Quem é que afirma isso? João, o evangelista. É ele quem diz que Jesus é o precursor da doutrina espírita. E como é que nós ficamos quando não queremos compreender a doutrina espírita em toda a sua essência? E muitos querem ver a doutrina espírita como algo à margem do cristianismo. E ela não é. Ela é a essência do cristianismo. Evangelho? Amém. Vamos lá? Buscar? Vamos lá. E aí nós vamos ver o convite do cristão e o mundo. Olha só, o cristão e o mundo. Vamos entender aqui? O que é que ele vai dizer lá? Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Está lá, ó, Jesus. É ele quem faz essa colocação no Evangelho de Marcos. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. E não é. O mestre recorreu sabiamente ao símbolo vivo da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Neste capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos.
Olha, Alberto está ali de barimbá na mesa do jogo, na violência, na confusão do mundo, né? Ninguém presta atenção em Alberto a não ser para dizer, o coitado, né? Pois é. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Vai para lá bêbado, maluco. Não serve para nada. Ninguém lhe dá a mão. Mas, todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Alberto agora é espírita? Ah, eu não acredito. Agora vai querer. Quer mudar o mundo, quer salvar todo mundo. Era o bêbado ontem, era o viciado de ontem. Sim, todos nós. Jesus veio aqui justamente por nós, para os doentes. Só que muitos doentes despertaram até. Aquele vai e não peques mais era justamente isso. Faça diferente. É a sua oportunidade. Muitos aproveitaram, outros não. Basta você querer fazer a boa ação, fazer a caridade, você é criticado. Inclusive dentro de casa. Não é possível. Hoje, domingo, em vez de estar aqui cuidando da família, vai para onde, Alberto? E aí, né? Bicicleta. E aí, coitado do Alberto sofre. Né? Então, começa assim. Milhares de olhos que não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora, a Eva lá atrás, e já lhe reclama espiga das boas obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exige voo supremo sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não os vejam. Isso é o mundo. Por isso que Jesus coloca para nós: eu venci o mundo, vós também podeis. Ele não disse, eu vou vencer o mundo por você. Eu venci o mundo, vós também podeis. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, exige-lhe pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo e enganar o espírito na sequência da natureza. É uma caminhada, é degrau a degrau mediante o esforço de cada um. A natureza não dá saltos. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Ninguém vai ser espírita começando pelo final. Você vai ser espírita começando aqui do início, compreendendo a doutrina, estudando o Evangelho, dando seus primeiros passos, sofrendo as críticas, as injunções do mundo, mas se mantendo firme no seu propósito. Aí você vai chegar à espiga. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio. O grão cheio é as nossas realizações como espiga. Emmanuel. Olha como ele sabe das coisas, né? E aí agora vem Jesus, os homens, o convite de Jesus a todos nós. E Jesus disse, eu sou a porta. A porta estreita. Nós devemos atravessá-la através dos nossos esforços. Fazer o regime para poder passar
por essa porta. Eu sou a luz do mundo. Quem caminha comigo jamais viverá em trevas, mas terá a luz da vida. Nós necessitamos de claridade para iluminar as nossas vidas e os nossos corações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim, através dos meus ensinamentos, através dos meus exemplos. Tá? Nós precisamos percorrer esse caminho. Eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós ainda somos a ilusão. Eu sou a vida. Aquele que confia em mim terá vida plena. Nós jornadeamos pela morte, pelo medo. Eu sou o pastor, o bom pastor. Nós somos as ovelhas. Mas ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderiam. Eu sou a paz. A minha paz eu vos dou. E não a paz do mundo. Nós preferimos a paz do mundo que a paz do conflito. Eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim jamais terá fome. E nós vivemos esfamados, porque nós preferimos o pão do mundo, Jesus e nós, a vida e o mundo. Há quem eleja a sombra para comprazer-se na escuridão, e há quem busque a luz para libertar-se. A vida é plenitude, o mundo faz-se escravidão. Jesus liberta o homem, o mundo encarcera o homem. Vive no mundo com Jesus, na mente e no coração, a fim de alcançares a paz mediante a vitória que te aguarda após o trânsito edificante pela experiência humana. Eu sou a luz do mundo. Crê em mim, afirmou Jesus, já passou da morte para a vida. João. Os luminares nos traz tudo isto, porque eles vivenciaram. Ela vivenciou, deu o seu testemunho em mais de uma encarnação por confiar e acreditar nele. E nós? Confiamos nele? É Natal, nasceu Jesus, fazemos esse barulho todo, mas será que Jesus realmente nasceu em mim? A estrela extraordinária que é este Espírito, será que está iluminando as nossas mentes, os nossos corações? Neste momento sombrio que nós estamos vivenciando, nos estertores deste parto que a Terra está lutando, né, para vivenciá-lo, aonde irá surgir a luz do novo mundo, do nosso novo estágio de realidade existencial. Neste momento onde a cristofobia, o medo, a descrença, a depressão, a loucura, a obsessão ainda está campeando entre nós, nós verdadeiramente estamos buscando Jesus como a luz do mundo, que irá iluminar as nossas mentes, os nossos corações, nos tirando dessa escuridão. 2022 simbolicamente está chegando, nós vamos estar cantando, vamos estar vestindo branco, vamos estar estourando champanhe, a celebração da chegada do novo ano, mas será que 2022 será realmente um novo ano? Não será novo ano se não tiver mudança na nossa forma de pensar, nas nossas atitudes, porque o novo é mudança, o novo é transformação, o novo é nascimento, e nós precisamos permitir que realmente Jesus possa nascer em nossas mentes e nossos corações. Que 2021, que está nos deixando simbolicamente, termine dentro da maior paz possível e que 2022 chegue repleto de alegria e realizações em nossos corações, para que verdadeiramente tenhamos um ano novo. Muita paz, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Obrigado.